A NR33 trabalha em espaço confinado, a 34 é construção e reparação naval, a NR35 trabalha em altura e também a NR37 relacionada a trabalhos no setor de plataformas de petróleo. Então, todas essas normas, elas sofreram alterações nos últimos 2 anos. Essas alterações, elas podem ser pequenas, mas foram alteradas. A última NR a ser criada é a 37, plataforma do petróleo, ela é de 2018, 2019. Então, atualmente, a gente tem ali 37 NRs, mas apenas 35 em vigor. A NR2 e a NR27 são revogadas. Passando agora, então, a gente relacionar essas normas com a questão do Covid-19. Então, na NR1, da disposição gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais, a gente já vendo aqui um novo texto da norma, que vai entrar em vigor já no ano que vem, ela fala de ordem de serviço, tá? Ordem de serviço na saúde e segurança do trabalho. O que é essa ordem de serviço? Ela é uma instrução por escrito quanto às precauções para evitar acidentes ou doenças do trabalho. E essa ordem, ela deve ser composta, então, por procedimentos que a pessoa deve seguir na realização do seu trabalho. Então, são instruções que ela vai seguir durante a realização do seu trabalho. Com a questão da Covid-19, o que a gente pode prever que vai ser incluído, então, nessas ações agora, nessas ordens de serviço, com a questão do vírus. Então, ela pode contemplar ações para prevenção da saúde do trabalhador, visando evitar o contágio, né? E pode também incluir ações como usar máscara, usar álcool em gel, por exemplo. Então, essas ações também seriam incluídas na ordem de serviços, tá? Quando usar o álcool em gel, às vezes tem que esterilizar até o espaço de trabalho. Então, tudo isso estaria descrito na ordem de serviço. Na parte de gerenciamento de riscos ocupacionais, qualquer organização, ela deve implementar, né, por estabelecimento, o gerenciamento dos riscos e elaborar o PGR. Esse PGR, ele vem em substituição do PPRA. Quando a gente for falar do PPRA, que ele ainda está em vigor, a gente vai fazer uma comparação com esse PGR, tá, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. E fica a questão, né, o Covid-19, ele pode ser considerado um risco ocupacional? Como ele está dentro de empresas, a gente vê casos de contaminação acontecendo no ambiente de trabalho, ele vai ser considerado um risco ocupacional, sim, tá? Já existe pessoas estudando a lei que já foi verificado, se for comprovado mesmo que isso veio do ambiente de trabalho, ele é considerado um risco ocupacional. E isso vai influenciar tanto na NR5, quando a gente for ver mapa de risco, quanto no resto das normas regulamentadoras. Em relação à NR3, que fala de embargo e interdição, só diferenciando, eu não sei se todo mundo sabe, a gente embarga uma obra, tá, de construção civil, e a gente vai interditar uma indústria, uma máquina, um setor. Então, o que mais a gente vê relacionado ao Covid-19 é a interdição. Então, elas são medidas de urgência adotadas a partir da constatação de condição ou situação de trabalho que caracterize grave e iminente risco ao trabalhador. A gente tem visto bastante bares, restaurantes, né, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, sendo interditados, tá? Porque as condições não estão atendendo, por exemplo, não está todo mundo usando máscara, não tem o distanciamento social, né, o distanciamento correto que deveria ter nesses ambientes. Então, isso está sendo interditado. Mas não pela NR3. A gente tem uma portaria de junho de 2020 que mostra alguns procedimentos relativos à interposição de recurso administrativo em face dos atos relativos a embargo, interdição e atividades essenciais. Então, aqui, ele só trata de atividades essenciais. Mercado, a gente tem frigorífico, essas atividades relacionadas à produção de alimento, produção de remédio. Então, tudo isso, ele também pode ser embargado ou interditado se não estiver cumprindo as normas. E vai estar seguindo, então, essa portaria e não a NR3.
embora a NR3 ela já preveja que, se colocar em risco a saúde do trabalhador, a indústria ela pode ser interditada, sim. Aqui eu coloquei, então, um exemplo de um frigorífico da JBS que foi interditado porque estava tendo um alto número de contaminados aí pelo Covid. Então, ele foi interditado, eles entraram na justiça, o TST liberou para eles voltarem a funcionar e o TRT foi lá e interditou de novo. E no caso das atividades não essenciais, que daí vão entrar bares, restaurantes, depende muito do estado, da cidade onde isso está sendo fiscalizado. Então, a gente tem legislações surgindo aí no âmbito municipal, estadual. Entretanto, a gente sabe que o que prevalece é a legislação federal. Se a gente for ver ali a pirâmide de legislações, a federal ela vai prevalecer. Mas o que está funcionando agora são decretos que as cidades ou estados estão colocando ali, e a gente está vendo que às vezes as pessoas escolhem, né, se elas vão cumprir com aquilo ou não. Mas a gente já tem ali multa, né, e interdição desses locais. A gente já falou, então, ali um pouquinho sobre o risco, né, do Covid-19. Eu deixei aqui um mapa de risco. Por que que o mapa de risco está dentro da CIPA? Então, a gente tem a NR5, que é responsável pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a CIPA. A CIPA ela é formada por funcionários da empresa, não precisa necessariamente ter profissionais da área de saúde e segurança do trabalho, mas esses profissionais, que geralmente fazem parte do SESMIT, eles podem trabalhar em conjunto com a CIPA. A CIPA ela tem duas funções principais, assim, que a gente vai estar destacando agora. Uma é organizar a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, a CIPAT, e a outra que seria elaborar o mapa de risco. Como que esse mapa de risco ele é elaborado? Os cipeiros eles vão visitar a indústria toda, o mapa de risco ele é elaborado todo ano, lembrando que todo ano tem eleição de CIPA, e eles vão visitar essa indústria e vão estar conversando com os trabalhadores e vão estar verificando quais riscos esses trabalhadores acham que estão presentes ali naquele ambiente de trabalho. O que a gente pode ver, vai provavelmente ver após, né, a retomada do funcionamento normal da empresa, né, com a elaboração de mapas de riscos a partir de agora, é o seguinte, que se houver aglomeração de pessoas, esses trabalhadores que estão sendo entrevistados, eles podem sim relatar que existe um risco biológico, porque eles vão estar expostos ali à possibilidade de contaminação. Então, a gente vai poder verificar um aumento, tá, dessa identificação de riscos biológicos no mapa de risco. O risco biológico, cada risco ele tem uma cor, o risco biológico é marrom, e é muito provável que a gente perceba um aumento da identificação desse risco nos ambientes de trabalho. Em relação a NR6, EPI, né, Equipamento de Proteção Individual, eu deixei ali listado o que vai caracterizar um EPI, né, como que eu defino o que é um equipamento de proteção individual. Então, primeiro, ele tem que ser de uso individual, né, do trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde durante a realização do seu trabalho. Ele tem que ter esse CA, um certificado de aprovação, que é emitido pelo Ministério do Trabalho, hoje Secretaria do Trabalho e Ministério da Economia, e ele tem que estar listado no anexo 1 da NR6. E por que isso é tão importante? Muitas vezes a gente vai achar que alguma coisa ela é um equipamento de proteção individual e ela vai acabar não sendo. Eu vou deixar aqui alguns exemplos. Principalmente na área da saúde, a gente vai ter risco de exposição a agentes biológicos. É onde esses riscos eles estão mais presentes. A gente vê os profissionais da linha de frente de combate
ao Covid-19, né, médicos, enfermeiros, eles também estão adoecendo, porque eles estão lidando direto com o pessoal contaminado. No anexo 1 da NR6, não tem relacionado vestimenta de proteção para o tronco, avental, como mostra ali na imagem, nem para a face, no caso de máscara cirúrgica, essas máscaras de TNT mais comuns. Eles não estão relacionados no anexo 1 da NR6. Eles não têm certificado de aprovação emitido pelo Ministério do Trabalho / Ministério da Economia agora. O que acontece? Eles não são considerados equipamentos de proteção individual. Então, a gente tem que ter muito cuidado de tratar isso, não é EPI, tá? Ele serve para proteção? Serve, mas ele não é considerado um equipamento de proteção individual. Não significa que eles não protegem o trabalhador, tá? Mas essa questão dele não ser considerado um equipamento de proteção individual torna mais difícil tornar obrigatório o fornecimento desse tipo de material em ambiente de trabalho. É claro que em hospitais ele é obrigatório, mas não é nem por ser um EPI, e sim é a vigilância sanitária que obriga a utilização. Mas em outros ambientes de trabalho, que agora a máscara passa a ser necessária, como não é considerado um EPI, é muito mais difícil de você exigir o uso desse equipamento. Eu deixei ali algumas observações importantes, tá? Então, essas máscaras cirúrgicas de TNT, que são mais simples, elas são confeccionadas em TNT, né, não tecido. Deve possuir uma manta filtrante, ou não, algumas não possuem. Tem ali uma norma técnica que elas devem seguir, né, na sua confecção, que é a BNT-NBR 15052, e a gente tem essa norma técnica 4 de 2020 da Anvisa, que diz que esse tipo de máscara só deve ser utilizado por pacientes com sintomas de infecção respiratória, como febre, tosse e dificuldade para respirar, e por profissionais de saúde e de apoio que prestam assistência a menos de 1 metro do paciente suspeito ou caso confirmado. E por que isso é importante? A gente viu logo no começo da pandemia esse tipo de máscara desaparecendo no mercado e faltando, inclusive, para o profissional que precisava utilizar. Então, ele só deve ser utilizado para o paciente com sintomas ou com quadro confirmado e por profissionais que estão trabalhando ali diretamente com esse tipo de paciente. Quem não se enquadra nesse caso vai usar, então, as máscaras de proteção de uso não profissional. Também não é um EPI, elas são o quê? Confeccionadas artesanalmente, a gente vê que tem bastante gente costurando máscara e vendendo, e é utilizada para cobrir nariz e boca em espaços públicos, se destinando, então, à população em geral. Ela vai funcionar como? Como uma barreira física, tá? Então, não vai deixar as gotículas, quando a gente espirra, quando a gente respira, que elas se espalhem. Então, reduz a propagação do vírus e a exposição e o risco de infecções. Por que a gente, então, não usa máscara mais eficiente? Então, deixar essas máscaras cirúrgicas e os respiradores N95, que são as máscaras mais eficientes, reservadas aos profissionais de saúde que estão trabalhando diretamente com, né, os quadros de contaminados. E a gente tem ainda, por último, os respiradores, que são, aí sim, considerado equipamento de proteção individual. Esses respiradores, eles vão TCA, eles estão listados no anexo 1 da NR6. Eles vão cobrir nariz e boca, vão ter uma vedação adequada e, mais importante, eles têm uma metodologia que ensina a colocar esse EPI de modo que ele fique vedado no rosto. E também tem um filtro eficiente para reduzir a exposição respiratória. É chamado, então, de PFF, peça facial filtrante, e eles estão descartáveis, mas eles ainda apresentam uma vida útil curta, mas ainda apresentam uma vida útil. Quem vai determinar essa vida útil é o profissional da segurança do trabalho. Dependendo da atividade que você está realizando, essa máscara ela pode durar mais tempo ou menos tempo. E também existem respiradores de baixa manutenção,
que eles têm filtros especiais, que esses filtros podem ser trocados, mas a máscara não, a gente mantém a mesma. No ambiente hospitalar, a gente tem que ter, no mínimo, um respirador com PFF2 ou N95. E aqui a gente tem, então, o PFF1, PFF2, PFF2 carvão e PFF3. O que muda é o material filtrante. Então, PFF1 já não serve para hospitalar. Então, a partir de PFF2. E essa segunda foto é a máscara filtrante, que a gente só troca o filtro. Continua usando a mesma máscara e vai trocando esse filtro ao longo do tempo de utilização. Outro EPI importante, no caso do coronavírus, do Covid-19, são as luvas, tá? A gente tem ali, as luvas, elas têm CA, eu deixei até circulado ali na imagem, no punho da luva vai ser impresso o seu certificado de aprovação, e ela também está listada no anexo 1 da NR6. Então, a gente tem luvas para procedimentos não cirúrgicos e tem luvas para procedimentos cirúrgicos. Elas são feitas, tem material, um talco nelas que é um pouco diferente, o material também pode mudar. Elas são utilizadas durante o contato com o paciente ou seu entorno, então precaução de contato, e quando o procedimento a ser realizado no paciente, exigir técnica asséptica e deve ser utilizado, então, luvas estéreis de procedimento cirúrgico. No trato com o paciente contaminado, o profissional da saúde ele vai estar fazendo, então, o uso desse equipamento de proteção. Ele não pode fazer sem, até porque ele tem que examinar esse paciente, ele vai ter um contato com esse paciente. Então, é muito importante utilizar a máscara e a luva. Existe aqui algumas recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde. Então, não é simplesmente colocar a luva. Até procedimento para retirar a luva de forma correta existe. Então, a gente vai colocar a luva antes de entrar no quarto do paciente que está contaminado, né, ou que está em área isolada. Elas vão ser removidas enquanto ainda se está nesse quarto, está nessa área de isolamento. Não pode sair do quarto ou da área de isolamento com as luvas. Por quê? Porque o vírus pode estar nela. Nunca tocar desnecessariamente superfícies e materiais, telefones, maçanetas, portas, quando estiver de luva, e não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas, né? As luvas são descartáveis. E é importante destacar que o uso de luvas não substitui a higiene das mãos. Mesmo utilizando luvas, você ainda deve lavar a mão, preferencialmente, né? No mínimo, pelo menos, antes de utilizar a luva e depois que você utilizou a luva. E até para remover a luva, existe uma metodologia. Então, a gente vai primeiro tirar uma das luvas puxando pelo lado externo, aí você libera uma mão, essa mão que você liberou, você puxa a outra luva puxando pelo lado interno, que não entrou em contato com o paciente. Outro EPI importante, a gente tem visto bastante gente utilizando, inclusive no comércio, é o protetor ocular, o óculos de proteção ou protetor de face, face shield. Eles devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreção corporal e excreção. No caso, estão utilizando esse tipo de proteção no comércio, tá? Porque quando a pessoa fala, pode ter ali alguma secreção, espirra, tosse, então para estar protegendo esse funcionário. E alguns ambientes de trabalho optaram por instalar uma proteção coletiva, né? Que seria uma barreira de acrílico que tem a mesma função, né, dessa máscara, só que ela vai proteger o ambiente de trabalho, não apenas um trabalhador. Todo mundo que for naquele ambiente, tecnicamente, está protegido. Outro ponto importante, outra norma importante que a gente tem é o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. A gente já viu ali que a Associação Paulista de Medicina do Trabalho, de alguns outros estados também, colocaram algumas funções para o médico coordenador, né, o médico do trabalho coordenador do PCMSO dentro da empresa. Então, o que ele tem que fazer? Uma das funções dele é definir critérios para enquadrar quais trabalhadores estão no grupo vulnerável. Então, maiores de 60 anos,
problemas, trabalhadores que apresentam problemas respiratórios, então tudo isso vai ser dividido num grupo vulnerável, né, maior chance de ser exposto e de, não exposto, mas se pegar o vírus, a mortalidade nesses grupos é maior. Então, ele vai definir esses critérios, vai identificar dentro da empresa qual é essa população vulnerável e vai discutir, então, medidas preventivas para esse grupo. Se é possível que eles trabalhem em casa, né, então eles vão ser enviados para casa e vão estar trabalhando home office. Se não, então vão ser discutidas outras alternativas. Eles têm que comunicar essa listagem para o empregador, tá? Mesmo ainda respeitando a questão de sigilo médico-paciente, mas ele tem que informar para o empregador. Ele vai priorizar, enquanto médico dentro da empresa, atendimento aos trabalhadores com sintomas respiratórios. Quanto ao atendimento ao trabalhador com sintomas ou confirmação de Covid-19, ele vai emitir atestado para 14 dias, não só para esse trabalhador, mas para todo núcleo familiar, todo mundo que mora ali na casa com ele, mesmo que essas pessoas não tenham sintomas do Covid-19. E ainda tem o serviço de medicina do trabalho online, né? Então, ele pode disponibilizar rastreamento ativo e monitoramento clínico por meio remoto de controle. A gente também tem algumas atitudes que foram tomadas, né, agora no momento da pandemia. Por exemplo, no momento, foi suspensa a obrigatoriedade de realização de exames médicos, ocupacionais, clínicos e complementares, exceto os exames demissionais. Então, você não tem que fazer mais exame admissional e exames regulares. Isso era uma medida provisória 927, mas ela caducou em 19 de julho, então há 3 dias atrás. Então, de acordo com essa medida provisória, a gente vai ter que esses exames eles teriam que ser realizados em até 60 dias. Então, agora que passou essa medida provisória, no momento, esses exames teriam que ser realizados agora. Entretanto, a função dessa medida provisória era não sobrecarregar o sistema de saúde. Como o sistema de saúde ele ainda está sobrecarregado, é muito provável que eles prorroguem, então, a validade dessa medida provisória. Então, no momento, não estão sendo realizados esse tipo de exame, exceto se for considerado que a atividade é de risco para determinado profissional. Daí ele deve fazer esse exame, mas isso aí é uma exceção à regra, tá? O certo é que não vai ter esse tipo de exame, e até exame demissional, se a pessoa já fez exames com menos de 60 dias, ele não precisa fazer um novo exame. Aqui na NR9, então, ela fala sobre o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. Ele ainda está em validade, ele vale até março do ano que vem, depois muda para PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. Mas a NR9, ela continua existindo, só que ela vai ser identificação de riscos ambientais. E o Covid-19, ele é facilmente identificado. Ele é no grupo 3, marrom, risco biológico, vírus. Então, vamos imaginar aqui a seguinte situação, né? Você forneceu máscara, viseira, luva, álcool em gel, ensinou os funcionários que eles devem manter uma distância entre eles, deixou muito claras as normas a serem seguidas, segundo recomendação dos órgãos de saúde, todos os funcionários estavam obedecendo essa legislação. Você considera que está tudo resolvido em termos de segurança e saúde no trabalho e prevenção ante o novo coronavírus? A questão é que não. Por que não? Eu preciso ter tudo isso documentado. Então, não adianta eu fazer tudo se eu não documentar. Porque a hora que eu tiver um inspetor do trabalho ali no meu ambiente, ele vai querer ver a documentação. Ele não estava ali na hora que eu estava distribuindo máscara, que eu estava distribuindo álcool em gel. Então, eu tenho que ter monitoramentos, controle, levantamento, registro de treinamento aos trabalhadores, diretrizes de política de saúde e segurança do trabalho. Tem que atender às exigências legais e tem que estar registrado.
Por quê? Caso de fiscalização, a gente pode evitar a interdição. Não, a gente está seguindo as normas não só de segurança do trabalho, mas a gente também tem normas da Anvisa para ser seguida nesse momento. Então, tem que estar tudo muito bem documentado. E a gente vai documentar isso no PPRA. Também serve para o caso de, é muito importante a gente ter essa documentação, porque se a gente tem casos de adoecimento por Covid na empresa, esses documentos eles vão se tornar ainda mais importantes, porque eles vão auxiliar o empregador na mitigação dos riscos, né, responsáveis pela contaminação, e ele pode, inclusive, alegar que ele fez a parte dele, que não fez é o trabalhador, ou esse trabalhador ele pode ter ficado doente fora da empresa e não ali dentro. Então, serve como uma proteção, tanto para o empregador quanto para o trabalhador, de programa de prevenção de riscos ambientais. E na nova norma, né, qual que vai ser a diferença entre PPRA e PGR? Em relação a riscos, a NR9 ela deixa claro que o PPRA foca apenas nos riscos ambientais. Quais são os riscos ambientais que a gente tem? Riscos físicos, químicos e biológicos. Já o PGR, ele vai focar em todos os riscos presentes no ambiente. Então, ele também vai englobar riscos de acidente e riscos ergonômicos. Em relação à estrutura do PGR é muito mais simples e enxuta do que a do PPRA, o que já era o objetivo do governo, diminuir a burocracia, né? Então, lógico que o documento vai ser mais simples. Se isso vai ter algum impacto no futuro em relação a acidentes e doenças do trabalho, a gente ainda não sabe. Proximidade com o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. O PGR, ele se aproxima muito mais do Programa de Controle do PCMSO do que o PPRA. O PPRA e o PCMSO funcionam quase como identidades separadas, enquanto o PGR, ele consegue trabalhar melhor com o PCMSO. Enquanto a análise global do PPRA termina, ele tem que ser refeito, né, em determinados períodos de tempo, 1, 2 anos, o PGR ele vai ter um histórico de atualização constante. E para o Covid-19, qual vai ser a diferença ali para os dois casos? O objetivo é sempre o mesmo, né, diminuir os riscos, então não vai fazer diferença se a gente está fazendo o PPRA ou quando a gente estiver fazendo o PGR, a gente vai ter que considerar o risco do mesmo jeito. Outro ponto importante, né, que a gente pode estar incluindo o Covid-19 é na questão de atividades e operações insalubres, né? O que são essas atividades e operações insalubres? Então, de acordo com a NR15, a gente tem a definição de que são consideradas atividades ou operações insalubres as que se desenvolvem acima do limite de tolerância, né, que é o máximo que o trabalhador pode ser exposto, e esses limites de tolerância são previstos nos anexos 1, 2, 3, 5, 11 e 12, e nas atividades mencionadas nos anexos 6, 13 e 14. O nosso maior foco vai ser aqui no anexo 14, que é agentes biológicos. Eu destaquei aqui que essa norma ela é de 79, ela é bem antiga e ainda não passou por nenhum processo de revisão. O que nesse momento, que todas as normas estão passando por revisão, e a gente tem um vírus, né, uma pandemia em ação, seria muito importante que talvez essa norma fosse revista. E qual que é a diferença dessa insalubridade? O que isso significa para o trabalhador? Quando o trabalhador está exposto a esse tipo de risco, ele vai ter um adicional no salário, tá? Se o grau de exposição dele for máximo, ele vai ter um adicional de 40%, se o grau for médio, ele tem direito a 20%, e se o grau for mínimo, um adicional de 10% no salário. Então, em relação a riscos biológicos, insalubridade de grau máximo, ela é definida como contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso não previamente esterilizados. Então, vai entrar os profissionais de saúde e pode entrar, inclusive, os profissionais de limpeza em hospitais, tá? Também ali entra carnes, glândulas, vísceras, sangue, osso, couro, pelos, dejeções de animais, aqui não entra o caso do Covid-19, vai entrar mais para quem trabalha com frigoríficos, né? Quem tem contato com esgotos, galerias e tanques, e a parte de lixo urbano, coleta e industrialização.
Eu deixei a parte do lixo urbano ali destacada porque a gente tem pessoas doentes isoladas em casa. E é muito importante, né, que a gente se perguntar, está sendo feito o descarte correto desse lixo? Porque essa pessoa está entrando em contato com esses materiais na hora da coleta. Né, não pode passar o vírus para a pessoa que está coletando o lixo. A gente sabe que os profissionais responsáveis pela coleta de lixo urbano, muitas vezes eles não têm os EPIs adequados, tá? O certo seria, a gente ainda não tem uma norma específica para esse trabalhador, mas muitas vezes a gente vê eles trabalhando sem bota, sem luva. Então, é muito importante que a gente tenha uma preocupação com com esse trabalhador, tá? E que esse lixo da pessoa contaminada dentro de casa também seja tratado corretamente, né? Descartado corretamente. E a gente tem também insalubridade de grau médio. Insalubridade de grau médio entra ali mais tópicos, eu deixei alguns destacados que são relacionados à área da saúde e Covid-19. Então, vai entrar insalubridade de grau médio em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados ao cuidado de saúde humana. Então, quem está atendendo ali nos hospitais vai entrar, eles não estão em contato direto, mas tem o contato indireto. Laboratório destinados ao preparo de soro, vacinas e outros produtos. A gente tem laboratório trabalhando com o desenvolvimento da vacina e eles têm amostras do vírus ativa, então isso é importante. Laboratório de análise clínica, a gente tem muito laboratório fazendo análise do Covid-19. Gabinetes de autópsia, anatomia e histoanatomopatologia, no caso aí depois que o paciente já vem a óbito. E, inclusive, cemitérios na parte de exumação de corpos. Por que eu deixei isso destacado? Como está tendo um volume muito grande de pessoas vindo a óbito do Covid-19, houveram muitos erros no caso de pessoas enterradas no lugar de outras. Por isso que eu deixei aqui destacado. Aqui tem 3 notícias onde corpos tiveram que ser exumados. E os profissionais responsáveis por esse tipo de serviço, eles têm direito à insalubridade por grau médio. Eu destaquei aqui também a parte da NR24, que ela trata de condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho. Por quê? Uma das principais ações que a gente tem que ter no combate ao Covid-19 é lavar as mãos. Então, é muito importante, é mais importante do que usar álcool em gel, a gente tem que estar lavando as mãos. Para o pessoal conseguir lavar as mãos no ambiente de trabalho, ele tem que ter uma instalação sanitária correta, ele tem que ter lavatórios, tá? As pias para ele poder estar utilizando ali para lavar a mão. Então, na norma está previsto quantos lavatórios, como esses lavatórios devem ser. Então, a gente tem um lavatório para cada 10 trabalhadores. Ele pode ser individual, pode ser do tipo calha, que é esse que está na imagem, ou do tipo coletivo, com várias cubas, tá? Uma cuba a cada 60 centímetros. E deve ser provido de material ou dispositivo para limpeza, tá? E aí, no caso, a gente vai ter que ter sabonete líquida, e secagem das mãos, tá? Proibindo-se o uso de toalhas coletivas. Então, tem que ter algum dispositivo, ou toalhinhas de papel individual, ou aquele secador para as mãos. Só destacando aqui que na NR24, pode ser que a gente tenha no futuro a inclusão ainda, né, de ser obrigatório o fornecimento de álcool em gel nesse tipo de lavatório, né, para estar contribuindo com o processo de lavagem das mãos. Falando agora da NR32, que é específica para os profissionais da área da saúde. A gente sabe que esses profissionais, eles estão sofrendo muito com o Covid-19, eles estão em contato direto com o vírus. Nessa norma, a gente encontra uma classificação de agentes biológicos, tá? Em classe 1, 2, 3 e 4. Aí vai depender de risco, se existe tratamento, se não existe. Então, eu destaquei ali, né, classe 1, baixo risco, tanto para o trabalhador quanto para o coletivo, e baixa probabilidade de doença. Risco 2, risco individual moderado, baixa probabilidade de disseminação, pode causar doenças, mas essas doenças têm tratamento. Risco 3, risco individual já é elevado, tem probabilidade de disseminação
coletivo, de passar para mais pessoas, pode causar doenças, infecções graves, e nem sempre existe meios eficientes de tratamento. E a gente ainda tem o risco 4. O risco individual é elevado, tem grande poder de transmissibilidade e pode causar doenças graves aos seres humanos, né, que não existe tratamento eficaz. O Covid-19 agora, ele está entre risco 3 e risco 4 no momento, tá? Eu classificaria ele como risco 4. Por quê? Principalmente quando a gente pensa no poder de transmissibilidade, ele tem um alto poder de ser transmitido de uma pessoa a outra. Porque ali a gente tem algumas formas que esse vírus pode ser transmitido. Então, a gente tem tosse, espirro, gotículas de saliva enquanto a pessoa está falando. Ele permanece na superfície, dependendo do tipo de superfície, por mais ou menos tempo. No toque das mãos, se não for feita a higienização correta. Então, a forma de transmissão dele caracteriza como um risco de classe 4. Eu deixei aqui um pedaço de uma tabela que está no anexo 2 da NR32 para a gente ter uma noção. O coronavírus ainda não se encontra nessa tabela, ele é muito novo, essa tabela ainda não foi atualizada. Mas, por exemplo, o vírus da gripe, influenza, né, o HN1, influenza tipo A, B e C, ele é risco 2. E tem aquele V ali na frente porque já existe vacina, né, que já é fornecida gratuitamente a uma parcela da população. A outra pode estar, existe a possibilidade de adquirir essa vacina, né? A parte ali de coronavírus, as outras, né, cepas de coronavírus que já existiam, né? Elas também são classificadas como risco 2, embora ainda não tenha vacina para ser humano. Então, a gente vê ali vírus ebola, por exemplo, é uma classe de risco 4. Então, só para a gente ter um comparativo ali, o coronavírus ele vai ficar entre o 3 ou provavelmente o 4, até que se tenha uma vacina ou um tratamento adequado. Por que eu deixo, então, tratamento adequado? A gente tem alguns protocolos de tratamento, mas os pesquisadores não entram no consenso ainda. Por quê? Porque é muito novo, não se tem muito estudo para dizer que tal tratamento é 100% eficaz. Então, a gente tem alguns protocolos, mas não é garantido que existe esses tratamentos, tá? Na NR32 também está previsto que tem que ser feito o PPRA desse ambiente, né? Depois vai ser passado para a PGR, para a identificação dos riscos. Identificando esses riscos, a gente consegue ver qual tipo de proteção é necessária. Mas também destaca, né, que todo local deve ter o lavatório para a higienização das mãos, na área da saúde, tá? E que deve ter sabonete líquido, toalha descartável e a lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual, aquela lixeira que a gente abre com o pé. E por que isso é importante? Porque para a gente estar abrindo e fechando uma lixeira ali, também vai ter um foco de contaminação. Os quartos também devem ter, os quartos de pacientes isolados devem ter também seu próprio lavatório para facilitar a higienização das mãos. E destaca que o uso da luva, ele não substitui o processo de higienização das mãos. A NR32, ela também veda a utilização de pias de trabalho para fins diversos do previsto, então a gente só pode utilizar pia de trabalho para higienização das mãos. Isso tá para evitar a contaminação. O ato de fumar também, porque quando o fumante ele está fumando, ele vai levar a mão à boca várias vezes, e isso é o quê? Aumenta o risco de exposição ao coronavírus. O uso de adornos, tá? Brincos, correntes, pulseiras, relógios, por quê? É mais uma superfície que o vírus pode se depositar e você está saindo depois do ambiente de trabalho carregando aquele vírus, tá? Lente de contato, por que não utilizar lente de contato? Também, porque vai levar a mão ao olho mais vezes, porque às vezes coça, e até para colocar e tirar, aumenta o risco de exposição ao vírus. Comida, bebida e alimentos, não é para consumir no ambiente de trabalho, eles vão ter ali um refeitório, um local adequado para isso. E é proibido também o uso de calçados abertos, porque vai estar trabalhando com agulhas e outros objetos cortantes, então não é interessante que se use calçado fechado, porque calçado aberto você tem um risco ali de acidente. Um outro ponto da NR32 que é interessante da gente discutir
em relação a vestimentas de trabalho. E reparem bem que eles falam vestimenta de trabalho, não fala EPI. Por quê? Jaleco não é EPI, tá? Ele é uma vestimenta de trabalho. Então, todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem utilizar vestimenta de trabalho. Uma das possibilidades de vestimenta de trabalho é o jaleco. Qual que é o problema desse jaleco? A gente tem ali na imagem, é muito comum de você ver perto de hospitais, pessoas saindo do ambiente hospitalar com um jaleco e indo para a rua, indo em mercado, indo em farmácia, e ali naquela superfície do tecido, eles vão estar carregando vírus, bactérias e outras doenças. Entretanto, a vestimenta ela deve ser fornecida sem ônus para o empregado. O que acontece? É fornecido certas vestimentas para o profissional da saúde utilizar, mas o jaleco não. Geralmente o jaleco, ele é próprio, o trabalhador tem o seu. E os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. Isso não é observado na vida real. O jaleco, como ele é individual, não é fornecido ao trabalhador, o pessoal leva para casa para lavar. E ele acaba levando, então, o vírus junto com ele. Alguns estados já consideram lei, tá? Usar jaleco na rua, ele é proibido, isso nos estados de Maranhão, Paraná, Espírito Santo, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, e nas cidades de Goiânia e Recife. Entretanto, muitos pesquisadores destacam que se o jaleco ele é uma porta e transfere vírus e bactérias, ele do ambiente externo para o interno ou do interno para o externo, o jaleco ele nem deveria sair dos hospitais. Então, ele não deveria ir para casa com o funcionário e ser lavado por ele. O hospital deveria se responsabilizar pela higienização dessa vestimenta. Aí aqui a gente tem algumas dicas, né, para o uso correto do jaleco. Deve ser utilizado apenas na área de trabalho, retirar antes de refeitório, banheiro, áreas administrativas. Nunca deve ser colocado em armários onde a gente guarda objeto pessoal, porque esse objeto pode acabar contaminado. Não guardar junto com roupas limpas, porque pode passar contaminação. É importante que ele seja do tamanho correto, porque jalecos grandes, eles acabam esbarrando em mais superfícies, aumentando o risco de contaminação. Seria interessante que os jalecos da área da saúde tivessem, inclusive, um punho, um elástico no punho, para evitar contato com outras superfícies, tá? E o ideal seria que cada local de trabalho fosse responsável por recolher, descontaminar e lavar esses jalecos para garantir a higienização correta. Entretanto, o que a gente vê são os trabalhadores levando isso para casa. Quando isso acontece, é importante que isso seja lavado separadamente, tá? Se você leve isso num saquinho plástico, o trabalhador leve para casa, mas leve num saquinho plástico e lave separado das outras roupas. No geral, existem empresas ou o próprio hospital tem uma lavanderia, tá? Para fazer higienização de roupas, de lençol, tá? Mas o jaleco não. E aí tem algumas etapas, né, que deve seguir para essa higienização correta. Eu trouxe aqui um trabalho da Universidade Federal Fluminense que testou a eficácia daqueles jalecos mais simples de TNT que os profissionais dentistas utilizam. E foi comprovado que esse tipo de jaleco de TNT, que é um material muito fino, não é eficaz contra o coronavírus. Se a gente tem ali partículas de água expelidas pela boca do paciente, ele atravessa esse tipo de jaleco. Então, o mais adequado seria um jaleco do material mais grosso, né? O algodão ou outro material. Mas esse tipo de jaleco de TNT acabou sendo provado que não é tão eficaz contra o coronavírus. E a última NR que a gente vai estar abordando hoje é a NR36, Segurança e Saúde no Trabalho em Empresa de Abate e Processamento de Carnes e Derivados. Por que a gente está falando sobre a NR36, tá? É mais difícil da gente conseguir relacionar com o coronavírus, assim, diretamente. Só que a gente tem visto
grande número de casos de coronavírus dentro desse ambiente de trabalho, tá? Em frigoríficos. Aqui eu trouxe 3 notícias, tá? Uma de Santa Catarina, uma do Mato Grosso, e a gente tem ali casos de Covid-19 em frigoríficos, geram 114 investigações do Ministério Público. E por que a gente tem esse grande aumento de casos nesse tipo de ambiente de trabalho, tá? Porque os surtos ocorrem em frigoríficos. Isso não só no Brasil, tá? Já aconteceu nos Estados Unidos, já aconteceu na Alemanha. O que esses ambientes têm de especial que faz com que a disseminação do coronavírus seja maior? Então, o primeiro ponto é um ambiente fechado e sem ventilação natural. Isso já pensando que ventilação natural traria contaminação para o alimento de fora para dentro. Então, ele tem que ser climatizado para proteger a segurança alimentar. Entretanto, ambiente fechado e sem ventilação natural costuma ser o local perfeito para o vírus se espalhar. Então, eu estou cuidando da segurança alimentar, mas estou facilitando o coronavírus, se espalhar ali no ambiente de trabalho. Segundo ponto, é constantemente refrigerado. Por quê? Para manter a qualidade do alimento. Entretanto, ambientes constantemente refrigerados provocam um ressecamento das vias respiratórias, tá, das vias aéreas, e também facilitam a infecção. Terceiro ponto, grande contingente de funcionários, eu tenho um grande número de pessoas trabalhando lado a lado nas linhas de produção. A gente pode ver ali na imagem que as pessoas trabalham numa distância muito pequena. A gente vê ali que alguns estão usando máscara, depende da atividade que ele está fazendo, outros não. A mão, uma está com uma luva protetora de malha, né, para evitar corte, mas a outra não, até para melhorar ali o manuseio da carne. Mas essa grande proximidade em conjunto com o ambiente fechado, sem ventilação e refrigerado, faz com que o vírus se espalhe rapidamente nesse tipo de ambiente de trabalho. É possível adequar esses ambientes para que o ar renovado seja renovado com maior frequência? Só que isso é caro. E ainda não é exigido na legislação. A gente vai ver o que a NR36 diz no próximo slide. E o caso do Brasil ainda tem um ponto a mais, né? Geralmente, nesses frigoríficos, eles trazem funcionários de cidades pequenas, tá? De várias cidades pequenas para trabalhar nesse frigorífico, o que aumenta a disseminação da doença. O trabalhador pega ali e leva, então, para sua cidade, outro trabalhador leva para sua cidade, que acaba espalhando ainda mais o alcance do vírus. A NR36, então, ela deve... a norma diz que tem que ter qualidade no ar nos ambientes artificialmente climatizados. Então, as empresas, elas devem efetuar o controle desse ar, a fim de manter boa qualidade e garantir prevenção de riscos à saúde dos trabalhadores. Se essa lei, se a gente for respeitar agora, né, para pós-Covid-19, ou enquanto ainda está com Covid-19, o certo seria essas empresas fazerem uma adequação desse sistema de climatização, tá? Porque, por enquanto, não está atendendo a norma. Então, mas para isso deve ter, no mínimo, limpeza dos componentes, tá? De climatização, de forma a evitar difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde. Tem que ter verificação periódica e limpeza dos filtros, mantendo boas condições de operação e fazendo a substituição quando necessário. Adequada renovação do ar no ambiente, no interior, né, do ambiente climatizado. Isso que a gente está observando que não está sendo suficiente para impedir a contaminação com coronavírus. E o fator para saber se o ar está sendo renovado ou não é a indicação de quantidade de dióxido de carbono e não a indicação de vírus. Então, eu não estou medindo ali como que está esse ambiente para a disseminação do vírus. E é muito difícil de fazer essa medição. Então, eles controlam ali índice de CO2. Por último, pessoal, eu só gostaria de destacar aqui o papel da Fundacentro durante essa pandemia. A Fundacentro, a Fundação Jorge do Prai Figueiredo, ela foi criada em 66, bem na época que o Brasil, tá próximo ali da década de 70, que o Brasil era campeão de acidentes de trabalho, e é uma instituição de pesquisa, né, voltada para estudo e pesquisa de condições no ambiente de trabalho. Ela é pioneira, então, na pesquisa de efeitos de inseticidas, bicinose. Eu coloquei aqui vários
trabalhos que a Fundacentro já fez, principalmente em relação à ergonomia, Ler e Dort, e eles estão com duas cartilhas bem interessantes, tá, em relação à Covid-19 e segurança do trabalho, principalmente a proteção respiratória e algumas outras orientações para prevenção e controle do Covid nos locais de trabalho. Eu deixei os 2 links aqui, quem quiser procurar fazer a leitura, fica como recomendação. É isso, e agora eu fico, então, aberta a questionamentos, dúvidas, caso alguém tenha, queira discutir algum assunto. Obrigada, Tati. Muito obrigada pela palestra. Eu vou ler algumas perguntas aqui do chat, então, para você. Vou pegar aqui a primeira. Bom, a primeira é: o que você acredita que vai acontecer com o trabalho do engenheiro de segurança do trabalho depois da pandemia? E se você consegue descrever o cenário de importância desse profissional? Tati, está com o microfone desligado. Desculpa, gente. O engenheiro de segurança, a presença dele da empresa é exigida por lei. Isso não vai mudar, tá? Vai depender ali da quantidade de funcionário, do grau de risco dessa empresa. O que pode mudar com essa pandemia é que, por exemplo, a gente tem que contratar o engenheiros terceirizados, né, os consultores, para prestar algum tipo de trabalho dentro da empresa, tá? Pode ser que sejam exigidas, né, novas documentações, principalmente PCMSO, né, esse tipo de profissional da segurança do trabalho seria importante nesse caso, né? Eu não sei nem se tanto o engenheiro, acredito que até mais o médico do trabalho consiga ter uma participação maior ali para garantir a saúde do trabalhador. Mas eu acredito que o engenheiro vai entrar, principalmente se a gente for pensar na utilização de máscaras, tá? Muita gente acha que colocar a máscara é simplesmente você pegar e colocar ela no rosto. Não, existe uma metodologia certa para você utilizar a máscara. Tem que garantir que essa máscara ela fique vedada no rosto. E o que acontece é que isso não é passado para o trabalhador, ele simplesmente coloca no rosto. E a gente tem também que o rosto de cada pessoa é diferente, então algumas máscaras simplesmente não se encaixam. E acaba a gente achando que está protegido usando a máscara, sendo que essa máscara está sendo utilizada incorretamente e o trabalhador não está protegido de maneira nenhuma. Então, eu acredito que vai ser dado maior importância para a utilização desse EPI, né? E o engenheiro vai ser mais importante, principalmente nessa área. Eu não sei se ficou claro. Esqueci de ligar. A outra pergunta é: como está ocorrendo a fiscalização dos colaboradores com relação aos IPIs adicionais, né, durante a pandemia, em produção em massa? E mudou os postos de trabalho, como, por exemplo, em frigoríficos? Nem você apresentou, né? Eles mudaram? Então, a gente ainda está tendo fiscalização de trabalho, né? A única coisa que a gente viu, assim, que mudou mais foi a questão de exames que não estão sendo realizados. Então, a fiscalização ainda está tendo. A fiscalização no Brasil, ela já era mais difícil, porque a gente não tem muitos auditores do trabalho no país, tá? Esse tipo de profissional está em falta concurso para estar contratando esse tipo de funcionário. Os postos de trabalho, a gente vê que alguns frigoríficos sugeriram mudanças, tá? Mas não em todos. O que a gente está vendo, na maioria dos casos, é a interdição desse tipo de frigorífico. A gente viu, tem vários que foram interditados, eles ficam interditados por 14 dias, depois voltam, daí tem casos de novo, são interditados, tá? É muito difícil você modificar todos os postos de trabalho, porque ele é em linha, né? Não tem como você modificar todo o maquinário e as pessoas ficam ali em volta. Exigiria uma mudança drástica de engenharia dentro do frigorífico para fazer esse tipo de mudança para garantir que as pessoas iam ficar separadas uma das outras. Tá? Não, no momento não tem como. Ok. A próxima pergunta é a seguinte: se o trabalhador morre por Covid e fica provado que ele contraiu na empresa, como que fica a situação sobre indenização, já que várias seguradoras não cobrem seguros por morte por pandemia? Nesse caso, já existe alguma discussão sendo levantada?
já existe casos na justiça que pessoas estão cobrando por essa indenização. A empresa ela é obrigada a fazer, já existe ganho de causa, né? Já existe casos que ganharam. É lógico que a gente vai ter que ser investigado, né? Foi provado que isso aconteceu dentro da empresa, a empresa vai ter que arcar com as consequências, sim. Não por seguro, ela vai ter que pagar do bolso, mas se ela é responsável, ela vai ter que pagar, sim. Certo. Pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, tá? Podem ir deixando aqui no chat. Deixa eu ver a próxima. Como essas normas são auditadas e qual que é a periodicidade? Não existe igual, de tanto em tanto tempo elas têm que ser revisadas, vai da demanda da sociedade. O que é mais comum, e não só em normas de segurança do trabalho, tá? Em qualquer tipo de norma, principalmente em relação a incêndio, acho que é o que a gente consegue mais ver. Acontecer algum tipo de acidente, a gente vê que tem alguma falha na norma, ela é revista, tá? Então, a gente sempre espera que algo aconteça para fazer essa revisão. É muito difícil a gente conseguir prever que algo vai acontecer na parte de segurança. Então, quando algo acontece, é o que a gente fala de demanda da sociedade, a gente vê que algo aconteceu, pede-se a revisão dessa norma. Ou quando a gente tem uma mudança muito brusca de processo, isso também pode ser pedido para que seja feito mudanças na norma, tá? Mas não tem uma periodicidade obrigatória. Certo, vamos passar aqui. Nesse caso de pandemia, um hospital ou empresa pode ser responsabilizado pela morte do profissional de saúde que se contaminou no ambiente de trabalho? Ele pode sim, mas ele tem que provar que ele pegou ali no ambiente de trabalho, tá? Uma questão que a gente está tendo, por exemplo, se for comprovado que esse funcionário foi para alguma festa ilegal que estava tendo, né, essa festa foi fechada, por exemplo, vai ser muito mais difícil depois que ele pegou na empresa, tá? Se ele participou de qualquer evento, e nisso eles podem utilizar, inclusive, fotos, tá, de rede social, qualquer coisa a empresa pode usar como prova de que, não, ele estava num ambiente, num outro ambiente, que tinha ali aglomeração de pessoas, então a gente não vai ser responsabilizado. Então, mas ele pode sim, só que ele tem que provar que ele pegou ali na empresa. Certo. O pessoal está perguntando o que é SESMIT e o que é CIPA, e se toda empresa deve ter, e como que elas funcionam com a pandemia. O SESMIT é Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho. Ele é composto pelo engenheiro de segurança, técnico de segurança, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho e auxiliar de enfermagem do trabalho, tá? São esses 5 funcionários. Toda empresa deve ter? Depende do tamanho da empresa, do número de funcionários que essa empresa tem e do grau de risco, tá? Às vezes a empresa ela é um pouco menor, tem um grau de risco mais baixo, ela vai ter só um técnico, tá? Ou só um enfermeiro. Empresas maiores, com mais funcionários e com um grau de risco maior, às vezes tem que ter 2 engenheiros, 5, 10 técnicos de segurança. Então, depende muito do grau de risco do número de funcionários da empresa. Na NR4 do SESMIT, tem um quadro que faz o dimensionamento desse SESMIT, para a empresa saber quantos funcionários e de quais tipos de funcionário que ela vai precisar ali dentro, tá? E esses funcionários, eles são contratados pela empresa. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela é eleita, tá? Então, a gente vai ter uma votação para eleger qualquer trabalhador, ele pode se candidatar para ser da CIPA. E pode ter também a indicação ali, se não me engano, o vice-presidente da CIPA, ele é indicado pelo empregador. Mas aí ela passa por um processo de eleição, todo ano é feita uma eleição de CIPA, e vão ser ali formados funcionários por funcionários da empresa. Esses funcionários, eles não precisam ser da área da segurança e saúde do trabalho. A CIPA e o SESMIT podem trabalhar juntos, não significa que o engenheiro tem que fazer parte da CIPA, mas se ele quiser, ele pode fazer sim. Continua funcionando normal agora com a pandemia, tá? Tanto o SESMIT quanto o CIPA. Em relação a isso, nada mudou. O que eu comentei em relação à CIPA, que pode ser visto, eu acredito que no futuro, a CIPA é responsável por elaborar o mapa de risco.
O mapa de risco é a visão que o funcionário tem dos riscos que ele está exposto ali no ambiente de trabalho. E se ele sentir que ele está num ambiente que tem muitas pessoas, ele pode acabar relatando que tem risco biológico, porque ele acha que ele está exposto ao vírus, tá? Mas continua funcionando normal, os dois órgãos dentro da empresa. Certo. A última pergunta que a gente tem aqui no chat, ó, pessoal, se quiser deixar mais, mas a última é: os trabalhadores da área de saúde deviam receber adicional de insalubridade pela exposição ou o risco de contato com a Covid-19? Os trabalhadores da área de saúde já recebem, tá? Por estar exposto a outros vírus, a outras bactérias dentro do ambiente de trabalho, tá? Eles já estão recebendo adicional de insalubridade. O que pode vir, por exemplo, alguém pode estar recorrendo os atendentes, por exemplo, do hospital, que entram em contato direto. Eles, por enquanto, não estão recebendo insalubridade máxima, estão recebendo insalubridade média. Como o Covid-19 é um risco maior, pode ser que tenha profissionais dessa área entrando na justiça e pedindo para subir o grau de insalubridade, sim. Entretanto, se for descoberta uma vacina e ela for eficaz, esse grau de risco cai novamente. Pessoal, alguma pergunta? Alguém tem mais alguma pergunta? Tem uma aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que atualizou aqui. Uhum. Quais empresas devem elaborar o PPRA e quem pode elaborar? Todas as empresas devem elaborar o PPRA. O correto seria que o técnico ou engenheiro de segurança participasse desse processo. O que a gente tem visto muito, tá? Isso, conversando com profissionais da área, a gente vê muito lugar que vende o PPRA. A empresa precisa e ela compra um modelo pré-estabelecido, assim, alguém elaborou e acaba vendendo para todos os tipos de empreendimento. Essa prática não é muito bem vista, porque o PPRA ele deve ser bem específico para a sua empresa, então você tem que visitar essa empresa. Cada empresa ela tem a sua particularidade. Então, você não pode pegar um modelo geral e aplicar para todo mundo. Mas todas as empresas devem elaborar, inclusive pequenas empresas, micro e pequenas empresas. E o PGR, né, a partir do ano que vem, também. Mais alguém, gente? Mais alguma pergunta? O pessoal falou que tem pergunta para cima, Cíntia. Cíntia, qual que eu não perguntei? Mas eu acho que eu perguntei todas. Deixa eu ver. Pri, eu caí, não consigo mais ver as perguntas, mas tem mais perguntas aí para cima que eu estava vendo. Mas eu perguntei já, ó, a parte do trabalho do engenheiro da pandemia eu já perguntei. A da Cláudia, da fiscalização dos IPIs eu perguntei. Da morte do Covid. Foi perguntado todas. Foi, né? Foi. Uhum. Ah, então tá. Pessoal, mais alguma pergunta? Os alunos têm mais alguma dúvida? Então, para encerrar, eu vou pedir para vocês, para os alunos, que vocês coloquem a palavra presente aqui no chat, porque a lista gera automático, né? Então, quem não digita a palavra presente, a gente não consegue computar na lista. E aí, agradecer, então, a professora Tatiane pela disponibilidade, por ter vindo conversar com a gente na webinar de hoje. O pessoal está aqui falando que foi muito boa a palestra, Tati, gostaram? Então, parabéns. Obrigada, eu que agradeço a participação de todos. E agradeço. A Claudilane, alguém quer falar alguma coisa? Não, é super interessante, nossa, trouxe o tema com as normas bem atualizado, né, de acordo com essa situação atual que estamos vivendo, né. Parabéns, professora, e quero agradecer a sua participação a essa webinar, assim, que acho que complementa bastante, assim, em relação ao tema, né? Muito obrigada. Eu que agradeço, Claudilene. Parabéns, então, professora Tatiane. Ótima palestra. Nossa, foi muito bom mesmo. Parabéns.
Ah, obrigada, Rúbia. Bom, gente, então, para a gente encerrar, né, obrigada, então, a presença de todos os alunos, de todo mundo que participou. Mais uma vez, obrigada, Tati. Ah, obrigada, Pri. Boa noite para Eu vocês. agradeço.